Tanto tempo já nos recebe, e hoje nós elegemos esta figura, porque talvez o Espiritismo, que nasce no século XIX na França, e acaba se transportando aqui para o Brasil, já no final do século XIX, início do século XX, talvez aqui no Brasil seja o único lugar do mundo onde aquela doutrina nascida de Allan Kardec, ela realmente deu certo. Porque em nenhum outro lugar do mundo nós temos um espiritismo tão pujante como nós temos aqui no Brasil. É muito recorrente nos dias de hoje nós debatermos se o espiritismo ele tem a mesma característica que havia na Europa, onde era muito mais doutrinário, filosófico, científico, e aqui no Brasil a gente vê que ele tomou muito uma característica meio que religiosa. Esse é um debate muito atual e é muito justo que a gente debata qualquer assunto, entendeu? Dentro da proposta doutrinária espírita, porque a doutrina espírita ela não impõe nenhum conceito, nem mesmo a sua própria doutrina. Então, debater se o espiritismo aqui no Brasil é mais religioso do que filosófico-científico é absolutamente justo. O que nós não podemos negar é que, de fato, aqui no Brasil, o espiritismo deu certo. E se foi por uma coisa ou se foi por outra, eu acredito que talvez não seja o mais relevante. O mais relevante é nós reconhecermos que aqui a coisa funciona. Nós estamos numa manhã de domingo, estamos aqui reunidos neste grupo. A USE Regional de São Paulo está promovendo exatamente, promoveu ontem e está promovendo hoje também o encontro regional de centros espíritas, mostrando exatamente esse movimento espírita, como que isso se dá. E se dá exatamente por essa interação. Então, quando a gente pega essa figura, a gente vê ali desde uma rotina assim, e nós temos ali já um crescimento. É muito gratificante quando a gente chega num centro espírita e a gente vê diferentes idades, entendeu? E todo mundo junto, como a gente brinca, às vezes dizendo, todo mundo junto e misturado. Entendeu? Então, com 92 anos, não é isso? Vou completar dia 22 de 93. Exatamente. Isso mostra que o espiritismo realmente deu certo, dá certo, e independente da idade, todos nós podemos trazer a nossa contribuição para qual é a proposta da doutrina espírita. Quando a gente cuida, é isso que nós temos que fazer. Uma reunião mediúnica ou a mediunidade, ela precisa ser cuidada. Ela precisa ser cuidada dentro da casa espírita. Nós não podemos trabalhar com a mediunidade, fazer a mediunidade, simplesmente a partir de uma premissa que basta a gente reunir meia dúzia de pessoas, apagarmos as luzes e ficarmos esperando os espíritos virem se comunicar, para que eles venham dizer o que eles querem, como eles querem, do jeito que eles querem. A prática espírita, ela não é isso. A prática espírita, ela tem a sua metodologia, ela tem a sua organização para que dê certo e atenda aos objetivos da doutrina espírita. A mediunidade é uma ferramenta pela qual a doutrina espírita persegue os seus objetivos. E qual não será, qual o maior objetivo nós poderíamos ter do que nos transformarmos em pessoas melhores? E a gente se transforma em pessoas melhores na exata medida em que a gente se afasta de mitos, de fantasias, de crendices, e a gente passa a ser mais consciente nas escolhas que nós fazemos. Tenho certeza que a escolha que nós estamos fazendo de fato é nossa, e não uma escolha que por vezes vem de um bastidor espiritual da nossa vida, faz com que a gente tome decisões, escolhas, movimentos, mas que na verdade nem são nossos
mas como a gente ignora esse bastidor, a gente acaba, né, fazendo o que pertence ao outro, sem nos apercebermos, né, de que na verdade nós estamos apenas sendo usados. Então, quando nós falamos em termos da mediunidade na casa espírita, e estamos dizendo que ela precisa ser cuidada, ela também precisa ser cuidada, né, na individualidade, na intimidade de cada um de nós. Né? Kardec, quando ele codifica a doutrina espírita, né, Livro dos Médiuns, que foi o segundo livro da codificação espírita, ele já dizia que todos nós somos mais ou menos médiuns. Tá? Então, independente, né, se eu trabalho ou não com a mediunidade na casa espírita, se eu vejo os espíritos, se eu não vejo, né, vamos guardar esse conceito. Né? Todos nós somos mais ou menos médiuns. Né? Independente, né, em que grau de mediunidade nós tenhamos. Então, esse tema proposto, quando fala exercitando, né, a mediunidade no seu dia a dia, sintonia e pensamento, tem a ver com isso que nós estamos falando, o cuidado com a mediunidade, né, quando nós estamos engajados nos trabalhos da casa espírita, e o cuidado com a mediunidade quando nós estamos no nosso dia a dia, e sequer às vezes, né, estamos pensando nessa história, né, de doutrina espírita, espiritismo e exercício da mediunidade. Tá? Por que é importante nós considerarmos isso? Essas duas palavrinhas aqui, sintonia e pensamento, gente, nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro, né, fazendo um seminário tratando sobre sintonia e pensamento. E nós não iríamos dar conta, porque realmente esse é um tema, né, muito complexo, mas que é a partir da compreensão disto que a gente entende por que nós temos que entender, né, essa relação entre os médiuns e a mediunidade. Tá? Quando Kardec fala sobre as mediunidades, ele vai dizer no Livro dos Médiuns que existe uma infinidade de variedades mediúnicas. Vamos dizer para nós o seguinte: olha, o que vocês estão aí falando sobre mediunidade na Terra não esgota todos os assuntos. O que está escrito lá no Livro dos Médiuns é uma amostra daquilo que existe em termos de mediunidades. E depois ele vai complementar falando sobre os médiuns. Ele vai dizer que médiuns há cujas aptidões, cujos dons não estão ainda sequer classificados. Ou seja, nós sabemos pouco ainda sobre mediunidades e sabemos pouco ainda sobre os médiuns. Por isso nós não podemos dizer, né, olha, dentro deste pacote aqui está tudo o que eu preciso saber sobre a relação dos médiuns e da mediunidade. Tá? Porque aquele que codificou a doutrina espírita para nós, ele mesmo cuidou de dizer que a gente não sabe tudo sobre as mediunidades que existem e sabe menos ainda sobre os tipos de médiuns que existem. Tá? Por que nós estamos destacando isso, meus amigos? Nós estamos destacando, né, porque Kardec vai dizer que, ó, toda pessoa que sente a influência dos espíritos em qualquer grau de intensidade é médium. É o que nós dizíamos há pouco, tá? Que no fundo, independente se eu vejo os espíritos, se eu escuto os espíritos, né, todos nós temos uma fatia de mediunidade. E ele mesmo vai complementar dizendo que pode-se dizer que mais ou menos, ou seja, todos nós somos mais ou menos médiuns. Todos nós. E aí, para que não ficasse dúvida ainda, ele vai complementar dizendo que essa faculdade é inerente ao ser humano. Ou seja, né, todos nós, em alguma medida, somos um pouquinho médicos. Alguns mais, e tão mais, que qualquer pessoa que olha e analisa fala, é médico. E outros, ainda tão pequeno, tão pouquinho, que até disfarça-se em nós, e a gente até ignora que certos efeitos, certos fenômenos que estão acontecendo conosco, é apenas uma mediunidade. Às vezes que está começando, que está brotando, que está aparecendo, mas a gente ainda não sabe o nome, não sabe definir. Esta foi a razão pela qual, né, durante muito tempo na história da psiquiatria, médiuns eram internados nos manicômios, era a expressão que existia, né? Era o nome que se dava,
para os hospitais psiquiátricos, né, como sendo doentes mentais, quando na verdade não eram doentes mentais. Apenas não se tinha o conhecimento do que de fato acontecia com aquela pessoa. E na dúvida sobre o que era, não conseguindo interpretar o que acontecia, você confinava, né? A gente fala confinava, mas na verdade, gente, era aprisionava. Porque nos primeiros tempos, nos manicômios aqui no Brasil, as pessoas não eram internadas para tratamento. Elas eram aprisionadas, e muitas das quais nunca mais saíram dos chamados manicômios aqui no Brasil. A história dos manicômios aqui no Brasil não é muito diferente do que nós vemos em outros países, mas particularmente aqui no Brasil, né, nesse eixo Rio-São Paulo, São Paulo-Minas, em que nós tivemos muitos manicômios, entendeu? É uma história muito triste, porque os manicômios foram utilizados, inclusive, entendeu, para que pessoas que eram desafetos políticos no país eram aprisionados nos manicômios, né, para fins de tratamento e nunca mais saíram de lá. Tá? Mas nós nem estamos entrando nesse mérito, estamos entrando no mérito daqueles que foram colocados lá porque ninguém sabia o que eles eram. Alguns eram pacientes psiquiátricos, de fato, eram portadores de patologias, né, de doenças psiquiátricas, precisavam de tratamento, mas muitos não eram doentes, eram apenas médicos que não sabiam o que eles eram, e a medicina também não sabia o que acontecia com eles. Então era mais fácil deixar lá até a hora que alguém descobrisse o que se passava com aqueles irmãos. Tá? E muitos eram colocados lá, porque eu fui visitar, muitos eram colocados lá, nunca mais iam nem visitar eles. Exatamente. Tá? Muitos, a família internava nesses lugares e nunca mais voltava para verificar o que estava se passando com eles. Essa é uma realidade nua e crua do que acontecia nos manicômios aqui no Brasil. Tá? Então, ele fala que essa faculdade inerente ao homem, fala que a tal mediunidade é inerente a toda pessoa. Essa palavrinha pessoa aqui é muito importante, porque ainda nos tempos esses tempos modernos, né, em que eu costumo brincar dizendo, né, que hoje em dia a gente prefere ter pet do que ter filho, né? Porque na verdade o que acontece, né, dá menos trabalho você ter um pet do que ter um filho, gente. Cá entre nós, né, ter um filho é um ônus para a sua vida inteira, né? É maravilhoso, né? Eles enchem a nossa casa de felicidade, entendeu? Mas hoje em dia, se você pegar a sociedade, não está mais muito em moda ter filhos, ou não? A maioria dos jovens que eu conheço, entendeu? Alguns não falam nem em casamento, e quem fala em casamento não fala em ter filhos, entendeu? Mas nós estamos falando aqui de mediunidade, tem uma coisa interessante, essa palavrinha aqui, que toda pessoa que sente a influência dos espíritos, quando ele fala em pessoa, gente, é para afastar um conceito também muito da atualidade, em que as pessoas às vezes falam em mediunidade dos animais, entendeu? Não, gente, os animais não têm mediunidade, entendeu? Eles podem ver os espíritos, de fato podem ouvir os espíritos, podem sentir os espíritos, mas isto não é mediunidade. Mediunidade é inerente a um ser humano. Tá? Kardec também vai dizer sobre a influência dos espíritos. Então, ser médium parte do princípio de você sentir essa influência dos espíritos. Ele ainda complementa, em qualquer grau. Então, pode ser num grau imenso e pode ser num grau pequenininho. É um grau pequenininho, parece quase imperceptível, mas se ele é recorrente e não depende da nossa vontade, isso também é mediunidade. Nesse caso aqui dos fenômenos pouco perceptíveis, é que quase sempre acabam passando despercebido na nossa vida. E a gente acaba não dando a devida atenção que nós deveríamos dar, porque parece uma coisa tão insignificante, que a gente acha que aquilo não tem importância, mas tem importância. Tá? Ele também vai dizer
que ser médium parte dessa palavrinha aqui, ó, sentir. É isso que caracteriza essa relação médiuns e mediunidade. Ele também vai falar para nós, né, quando ele fala sobre essa questão do sentir, né, da influência dos espíritos. A grande pergunta que nós vamos fazer é o seguinte: por que uns sentem e outros não, se todos nós somos seres humanos iguais? Isso. O que o meu corpo tem de diferente, entendeu, do corpo da outra pessoa? Absolutamente nada. Nosso corpo é rigorosamente igual uns aos outros. Né? Mas Kardec vai falar sobre essa questão de sentir a influência. Ele já falou que todos nós somos mais ou menos médios. Ele já falou que é uma faculdade inerente ao ser humano. A grande pergunta é: por que uns sentem e outros não? Por que uns são médios e outros não são médios? Será que de fato existe quem não seja médium de modo algum? Então, a gente tem que pensar por que essa diferença. E essa diferença nós vamos encontrar no próprio complemento que Kardec fala. Ele vai dizer, né, que isso depende do que, gente? De uma organização. Quando fala sobre essa questão de uma organização, ou seja, de um organismo diferenciado, algo diferencia-se no meu organismo. A questão é, se todos nós temos o mesmo corpo físico, que organismo é esse que Kardec vai dizer que depende, a mediunidade depende de um organismo? Né? E aí a palavrinha está nessa questão aqui, sensitiva. Os médiuns têm uma organização sensitiva que permite que eles sintam os espíritos de forma diferenciada. Ou seja, todos nós somos passíveis de sentir a influência dos espíritos. E os médiuns? Os médiuns, eles sentem com maior intensidade isto. Por isso que, né, eles são chamados médiuns. E nós, eventualmente, podemos não ser chamados médiuns, independente de também estarmos, né, de termos esta possibilidade. E por que é importante fazermos essa diferenciação? Porque muitas das vezes a gente fala o seguinte: não, eu não sou médium, nunca vi espírito nenhum, nunca ouvi espírito nenhuma, nada. Em situações normais, talvez isso nunca tenha acontecido. Mas, às vezes acontecem determinados fatos da nossa vida que sensibilizam a nós, individualmente falando. Vamos dar um exemplo. Né? A perda de um ente querido. Quem não fica consternado, não fica sensibilizado por aquela perda de um ente querido? E é normal, quando você convive com uma pessoa tão proximamente, né, e aquela pessoa vem a desencarnar, é normal que, né, nos primeiros instantes da perda daquela, né, da passagem daquele ente querido, você esteja mais sensibilizado, ao ponto de, naquele período de tempo, você estar mais sensível, até mesmo para ver o que você não vê, ouvir o que você não ouve, sentir o que você não sente regularmente. Mas porque você é médium? Não, não é porque você é médium. É porque, sensibilizado por aquela perda, é como se você estivesse dentro de um momento de trauma, que é o luto. E nesse momento de trauma chamado luto, você está mais sensível para perceber o que você não percebe. Não significa que você agora eu sou médium, não. Porque na medida em que passa aquele momento do enlutamento, que a gente assimila aquela ocorrência, a gente volta a ter a sensibilidade usual e regular que qualquer um tem. Então eu não vou mais ficar vendo sombras, vultos, parecendo que estou ouvindo coisas, entendeu? Que de fato eu estava ouvindo, estava percebendo, mas como decorrência daquele momento do enlutamento.
Eu não me transformei num médium na acepção usual que se dá a esta palavra. Então, quando a gente fala sobre essa organização sensitiva, entendeu? Todos nós temos o mesmo sistema, né? O mesmo cérebro, ele é feito dos mesmos elementos, ele tem a mesma constituição e ele tem a mesma dinâmica de funcionamento. O meu cérebro não é diferente do da senhora, do senhor, de quem quer que seja. Mas, desde há muito tempo, se fala que alguma coisa existe no nosso cérebro, ou no cérebro dos médiuns, que nos diferencia, que nos habilitem a tal. Tá? Então, teve alguém, né, que começou a falar sobre a questão do que, olha, tem uma tal glândula lá no cérebro, entendeu? Que se chama epífise ou pineal. É um nome meio estranho e que não é o nome da terminologia espírita, como alguns às vezes dizem. Ah, foi o Espiritismo que inventou essa história de glândula pineal. Não, o Espiritismo não inventou o nome de glândula pineal nenhum. Tá? O Espiritismo apenas destacou uma glândula que existe no cérebro de todos nós. Então, não é só os médiuns que têm a glândula pineal. Então, uma vez perguntaram para mim, então quer dizer que o que diferencia os médiuns é porque ele tem uma glândula pineal e os outros não têm? Eu falei, não, gente, glândula pineal todo mundo tem. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Tá? Então, essa glândula aqui, que já é, né, conhecida como glândula pineal epífise, tá? Todos nós temos. E aí tem uma coisa interessante. Para a ciência, olha, a própria ciência chama essa glândula de uma glândula meio enigmática. Aí não é o Écio falando, aí nem a ciência espírita falando. Tá? A própria ciência humana classifica ela como uma glândula meio enigmática. Né? Ainda está sendo, né, estudada, ou passível de ser melhor compreendida. Por que isso, gente? Porque na história já bem passada, há quem diga que essa glândula que nós temos no cérebro, ela tinha uma outra função, que ao longo do tempo ela foi perdendo a função e foi assumindo outras. Hoje, o que se sabe? Sabe que essa glândula, ela é que produz o hormônio chamado melatonina. Na ausência da luz, ela produz esse hormônio aqui. Isso em todos nós. Tá? O que mais? Sabe-se também que ela regula o sono. Então, muitas das vezes, certas descompensações que nós temos no nosso ritmo de sono está diretamente relacionada com a produção dessa melatonina através dessa glândula que nós temos no cérebro. Sabe-se também que muitos casos de depressão estão relacionados também com essa melatonina por uma disfunção da produção do que, gente? Dessa glândula que nós temos no cérebro. A pessoa não consegue dormir e, por ausência do sono, naturalmente você tem uma descompensação capaz de transformar o quê? De mexer com o nosso equilíbrio psíquico-psicológico. Sabe-se também que ela é um oxidante neuroprotetor, ou seja, essa melatonina, ela protege, né, os nossos neurônios, revestindo-os de uma capa, vamos chamar assim, de uma capa protetora, que assegura não apenas uma longevidade, mas uma saúde para os nossos neurônios, ao ponto de, inclusive, contribuir para uma melhora do nosso sistema imunológico. Ora, gente, qualquer abalo que nós tivermos no nosso sistema imunológico nos sujeita a determinadas, né, doenças e enfermidades, não porque aquilo era um karma e a gente tinha que passar. Né? Eu costumo dizer que existem duas palavrinhas que depois que inventaram para nós no meio espírita, a gente se isenta de qualquer problema. Uma delas são os obsessores. Qualquer coisa a gente joga no colo deles, é culpa deles. E a outra é a história do karma. Tudo que acontece de ruim na nossa vida, não, é porque é seu karma, você tem que passar por isso, para você ser uma pessoa melhor. Gente, muita coisa que acontece na nossa vida não é karma.
é uma consequência de alguma coisa que a gente fez como não deveria ter feito ou deixou de fazer. Nas duas situações, quando a gente fala sobre a questão do sono, essa desregulação da produção desse hormônio, chamado melatonina, nós podemos comprometer o nosso sistema imunológico ao ponto de, veja como ela é uma glândula importante, o que ela produz está diretamente relacionada com o controle ou a atenuação de certos tumores, que muitas das vezes nós não precisaríamos passar por eles, mas que, a depender dos nossos hábitos, a gente às vezes se sujeita, né, a determinadas intercorrências da nossa vida que nós não precisaríamos passar, né? O senhor comentava conosco, né, quando nós chegamos, né, eu perguntei para ele como é que a gente faz, né, para viver, né, com essa qualidade de vida com 92 anos, né? Ele falou assim: não fume, não beba, não é isso? Não use drogas. Não use drogas. Ó, não fume, não beba, não use drogas. E faça o bem. E faça o bem. Olha só, gente. E você? Se nós respeitarmos determinadas situações na vida, eu costumo dizer que a gente não está fazendo caridade para ninguém, a gente está fazendo caridade para nós mesmos. A gente pode viver mais ou menos, com mais qualidade de vida ou com menos qualidade de vida. Eu posso ser médium com mais qualidade de vida ou com menos qualidade de vida também. Por isso nós dizíamos que quem cuida da própria mediunidade vive melhor. É muito comum as pessoas chegarem no centro espírita e às vezes dizem para nós: olha, eu sei que sou médium, reconheço que sou, mas não quero ser médium, quero saber como é que tira esse negócio de mim. Mas não tira, gente. Não somos nós que tiramos. No passado acreditava-se que sim. E as sessões de exorcismo para tirar a mediunidade dos outros eram as mais perversas e cruéis que existiam. E muitos não sobreviveram a certos exorcismos e acabaram morrendo. Como provar para nós que não tem exorcismo que dê conta para uma faculdade que é natural na nossa vida de encarnados, tá? Então, entender, né, essa glândula que para a ciência, de fato, ela ainda é uma coisa meio enigmática. Nós já sabemos algumas coisas importantes, mas isso não esgota tudo quando a gente traz o tema para essa questão da mediunidade. A mediunidade que também vai passar por algo que diz respeito a essa glândula. Quando a gente fala da ciência espírita, esse cidadão aqui chamado René Descartes, né, que ele foi o quê? Um filósofo, físico e matemático muito importante, entendeu? Da França. Ele viveu aqui em 1596 a 1650, ou seja, já século XVII, entendeu? Ou seja, antecedendo ao, né, a codificação espírita, se apenas no século XIX, entendeu? E ele vai dizer o quê? Ele também não fugiu dessa história aqui, que era uma glândula meio enigmática, não, tá, gente? Mas ele vai dizer que essa glândula, ele chamava como a sede da alma. Dizem que às vezes a gente, né, incorpora certos conceitos como se o Espiritismo tivesse criado aquilo, né? O Espiritismo nunca falou isso. Quem falou isso daí sobre alguma coisa que existe em nós, que talvez seja a sede da alma, foi esse filósofo aqui. E um filósofo muito respeitado na história. Tá? Então ele vai dizer que essa tal glândula pineal seria talvez a sede da alma. O que ele chamava de sede da alma? Ele dizia isso aqui, ó. Esse lugar remoto que nós temos no centro do cérebro, em que a alma dirigiria a relação entre corpo e mente. Olha o que ele está dizendo. Ele não está dizendo que aonde a alma estaria lá dentro. Ele está dizendo que é um local do nosso cérebro onde aparentemente, através dessa glândula, a alma dirigiria
relação entre o nosso corpo e a nossa mente. Ou seja, ele trazia essa relação aqui, cérebro e mente. E isso nos ajuda a entender por que o Senhor pode ser um médium ostensivo e ela não ser uma médium ostensiva, embora tanto um como o outro, independente do gênero masculino e feminino, tem corpo igual, tem tudo igual, mas um é médium e o outro não é médium. Todos que tentavam diferenciar a mediunidade a partir apenas do corpo, considerando o cérebro, não conseguiam. Por quê? Porque o corpo era igual. Mas quando Descartes traz a mente, não, a mente já não é igual. Porque a mente é única para cada um de nós. É nela que nós temos os patrimônios consolidados em toda a nossa trajetória existencial do passado. E é nessa trajetória espiritual que nós vamos interpretar e estudar a partir dos recursos da mente, que nós vamos entender por que o Senhor enxerga os espíritos e ela não enxerga os espíritos. Por que um é médium ostensivo na maior expressão da palavra e o outro não é médium ostensivo com essa expressão. Não é por aquilo que nós encontramos no corpo físico, e sim por aquilo que nós encontramos no ser espiritual. Por isso é que Kardec vai falar depois sobre essa organização mais ou menos sensitiva. Ele não estava falando de uma organização física, biológica, porque não haveria como explicar que organização biológica existe no médium que não existe no outro não médium, se os corpos são rigorosamente iguais. E mesmo considerando os recursos dessa glândula pineal, todo mundo tem glândula pineal. Então não significa que ela que é o diferencial. Mas Descartes vai nos ajudar a entender a partir das funcionalidades que essa glândula tem, além daquilo que é biológico. Então, biologicamente falando, ela de fato é uma glândula que responde pelo controle do sono, pela produção da melatonina, que é um hormônio muito importante, tá? Mas não é isso que vai fazer com que nós sejamos ou não médicos. São as funções dessa glândula, espiritualmente falando, que vai diferenciar quem é médium e quem não é médium. Tá? Mais ainda, ele também vai dizer, a partir dessa relação cérebro e mente, ele não, na verdade, André Luiz. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, olha a expressão que ele vai usar. A mente, veja que ele fala a mente, ele não falou o cérebro, né, gente? A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. Então, você quer entender a mediunidade? Não adianta você se restringir ao estudo do cérebro e das suas potencialidades. Quer entender a mediunidade? A gente tem que estudar a mente humana. Ela é a base de tudo aquilo que acontece em termos de mediunidades e sensibilidades mediúnicas. Tá? Mais ainda, nós também vamos descobrir, a partir daquilo que André Luiz, que foi um dos que melhor foi dissecando os conceitos básicos que Allan Kardec trouxe para nós, a partir da codificação espírita, do livro dos médiuns, do livro da Gênese e também da revista espírita, tá? Nós passamos a entender esse processo de transmissão e recepção. Recepção do que, gente? Dessas ondas de pensamento. Então a mediunidade é isso. Como que um transmite o seu pensamento e o outro recebe o seu pensamento. É isso que é a mediunidade. Transmitir e recepcionar, isso acontece entre todos nós. Agora, essa palavrinha aqui, sintonia, é muito importante que a gente entenda o que ela é. É a razão pela
qual, se nós tivermos aqui, se todos nós aqui formos médios, é a razão pela qual talvez essa metade aqui consiga enxergar o Espírito que está presente, e essa metade aqui não consiga enxergar o mesmo Espírito. Mas essa metade aqui enxerga o Espírito que está lá do outro lado da parede. E essa metade aqui não enxerga o Espírito que está do outro lado da parede. Mas se todo mundo é médium vidente igual, por que um enxerga o que está aqui e o outro enxerga o que está do lado de lá? Por causa dessa palavrinha aqui, chamada sintonia. É a partir daquilo com que nós sintonizamos que nós conseguimos perceber os efeitos da mediunidade. Um enxerga uma coisa, o outro não enxerga a outra. Então, quando a gente fala dessa palavrinha sintonia, nós vamos verificar que é essa identidade aqui. Estar em sintonia, dois seres distintos, um encarnado e outro desencarnado, é nós encontrarmos uma identidade vibratória entre aquele espírito e nós médiuns. Entenderam, meus amigos? A mediunidade é isso, é quando a gente entra, a gente estabelece uma identidade entre nós e aquele desencarnado que se acerca de nós. Por isso que ele fala em identidade vibratória nas emissões mentais. Aquilo que aquele emite, aquele espírito emite como pensamentos, e aquilo que ele encontra eco nos nossos pensamentos encarnados. Então, essa transmissão e essa recepção passa necessariamente por essa identidade das ondas mentais produzidas pelo encarnado e pelo desencarnado. Mais ainda, isso acontece com qualquer pessoa, sendo médium ou não sendo médium. Ou seja, se você não é médium, mas existe algum espírito próximo a você, e ele transmite um pensamento, você pode registrar aquele pensamento. Porque isso se dá, essa relação aqui, é entre qualquer pessoa. Não, o que Kardec dizia, todos nós somos mais ou menos médiuns. É isso aqui. Mas ainda ele vai dizer, que nesse processo aqui, estará em sintonia, ou estarão em sintonia, pessoas e espíritos, sempre que estiverem pensamentos e sentimentos semelhantes. Essa palavrinha aqui, gente, ela é muito importante. Muita gente chega nos centros espíritas procurando tratamento para obsessão. A gente chama de desobsessão. Aí você encaminha aquela pessoa para tomar passe, assistir palestra, e às vezes recomenda que ela traga água para os espíritos colocarem em meditação. É assim que a gente trata de desobsessão no centro espírita. Às vezes pega o nome da pessoa, alguns centros espíritas você leva aquele nome, endereço da pessoa, apresenta para as reuniões mediúnicas, existem casas espíritas que fazem evocação de obsessores, tem de tudo quanto é tipo de trabalho. Mas o importante, gente, é o seguinte, essa palavrinha aqui, semelhantes, enquanto aquele encarnado não mudar a natureza dos seus pensamentos e dos seus sentimentos, enquanto estiverem compatíveis com o do desencarnado, não tem exorcismo de centro espírita que dê resultado. Aquela pessoa pode ficar no tratamento de desobsessão o ano inteiro, não vai resolver. Por que não vai resolver, meus amigos? Porque enquanto ele não mudar os pensamentos e os sentimentos dele, e estiver igual ao espírito que o quer obsediar, não deixe que tire esse espírito da vida dele. Porque existe uma compatibilidade entre um e outro. Por isso que nós estamos dizendo que essa história de sintonia aqui, não é coisa só de quem trabalha com mediunidade no centro espírita. Isso é coisa da nossa vida. Porque
Porque eu posso nunca ter posto os pés numa reunião mediúnica e estar vivenciando essa relação de sintonia aqui, no meu dia a dia, com os espíritos que eu atraio e os espíritos que eu rejeito. Por isso que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai fazer uma pergunta para os espíritos. Os espíritos interferem nos atos da vida humana sobre a Terra? E os espíritos vão dizer para ele: muito mais do que pensais. Quase sempre eles dirigem até os teus passos e não sabemos isso. Mas isso passa, gente, por nós compreendermos essa sintonia. Então, quando a gente fala sobre essa identidade de pensamentos e sentimentos, também é de qualquer pessoa. Não é uma exclusividade de ser médium, ostensivo ou não. Perceber os espíritos faz parte da vida humana. É diferente quando a gente fala sobre os médiuns. Quando a gente fala sobre os médiuns, eles detêm uma capacidade de interpretar o pensamento e o sentimento dos desencarnados. Passa também pelo quê? Por essa tal sintonia vibratória. E quando essa sintonia vibratória se manifesta através dos chamados médiuns para interpretar os sentimentos e os pensamentos, é aí que nós vamos entender esse exercício da mediunidade através do que, gente? Visões, audições, a nossa fala, a nossa escrita, sonhos, intuições e até mesmo efeitos físicos. Isso aqui, ter visões, ouvir coisas, falar coisas que a gente não sabe de onde veio, escrever coisas que também não vieram na nossa mente, certos sonhos, certas intuições. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, sendo médium ou não sendo médium. A diferença é que quando você é médium, isso aqui acontece de forma recorrente. E você dá um aproveitamento para isto através do direcionamento que a doutrina espírita oferece como um encaminhamento. Entenderam, meus amigos? Então, quando eu estou no meu dia a dia, posso até não ser espírita, não ter nenhum contato com a doutrina. Isso aqui, visões, audições, intuições, sonhos, vai deixar de existir? Só porque eu não sou espírita? Não. Ter visões, ouvir coisas, falar coisas, escrever coisas, acontece na vida de todos nós. E é importante que a gente tenha o conhecimento dessas questões para que não aconteça o que nós dizíamos que havia no passado, que pessoas que apenas eram médiuns, mas ninguém entendia o que se passava, eram internadas nos manicômios. E eram doentes? Não, eram apenas médiuns, ninguém sabia o que eles eram. Agora, vocês acham que isso deixou de acontecer só porque não existem mais manicômios no Brasil? Não, gente, continua acontecendo. Podem passar nas clínicas, nos hospitais psiquiátricos, nas clínicas, até mesmo de tratamento através da psicologia. Está cheio de gente lá, que os profissionais, que não são espíritas nem espiritualistas, não sabem interpretar o que está acontecendo com aquele paciente. Mas muitas vezes não é doença, é apenas uma mediunidade não compreendida. É uma pessoa que vê coisas, é uma pessoa que ouve coisas, que percebe coisas, que fala coisas que não são delas, são dos espíritos. Mas isso acontece por quê? Por conta daquela tal sintonia que nós dizíamos. Então é muito importante que a gente entenda que tudo passa, né? O que é a sintonia mesmo, gente? Identidade de pensamentos e sentimentos. Quando se estabelece uma identidade do que eu penso, do que eu sinto com determinados espíritos, a gente se torna muito mais suscetíveis de perceber a realidade, essa realidade espiritual que indifere de eu ser médium ou de eu não ser médium. Tá? E aí tem uma coisa importante, entendeu? Que é certas intercorrências que podem acontecer na nossa vida. Intercorrências de ordem emocionais
e de ordens sentimentais. Quase sempre, quando você não sabe o que é esse pacote aqui, ó, você não sabe o que está acontecendo com você. Você começa a ter problemas de ordem emocionais e sentimentais. Uma vez eu estava na minha casa, um jovem, 25 anos, ligou para mim, né? Ele viu uma palestra que eu tinha postado, né, nas redes sociais, e ele foi durante a pandemia, estava tudo fechado. E ele falou: olha, eu estou desesperado, entendeu? Minha mãe não sabe o que faz, meu pai sabe menos ainda, já estão querendo me internar no hospital de psiquiatria, entendeu? E eu falei: mas o que acontece? Ele falou assim: não sei, é que só porque eu falo que eu vejo aquilo que ninguém vê, eles acham que eu estou louco. Mas eu não estou louco. Eu falei assim: bom, eu não estou falando que você está louco, né? Ele falou assim: eu vejo, eu escuto as coisas, eu sonho com as coisas e as coisas acontecem. E aí eu falo para eles, eles acham que é coisa da minha cabeça, e eu já estou começando a achar que eu sou mesmo. Olha só, gente, a que ponto que às vezes o desconhecimento sobre isso pode fazer até mesmo a própria pessoa a desacreditar de si, que é o que acontecia com esse jovem. Estava tudo fechado, ele não sabia onde ir, e só sobrava o hospital e as medicações. Aí chegou um momento que ele falou: não vou mais tomar isso, porque eu estou ficando pior com o remédio que eu tomo do que sem tomar o remédio, porque eu sei que eu não preciso. Então, gente, sem entrar no mérito se ele tinha alguma patologia ou não, mas o que ele relatava era apenas um fato que se encaixava nisso aqui, ó. Ele via coisas que ninguém via, ouvia coisas que ninguém ouvia. Mas quando isso acontece e ninguém sabe interpretar o que é, quase sempre começam a surgir desajustes emocionais e sentimentais. E isso pode se transformar num quadro de doença, seja da própria pessoa ou daqueles que estão no entorno daquela pessoa, os familiares. E é aqui que a gente vai encontrar os grandes desequilíbrios que podem se transformar em doenças e as grandes obsessões que aproveitam a nossa ignorância aqui na Terra. E tudo passa por essa tal história de sintonia com os pensamentos e sentimentos que nos circundam. Toda vez que nós encarnados estabelecemos uma identidade com pensamentos e sentimentos de outros espíritos que nos cercam, quando há uma compatibilidade, vamos chamar de sintonia, é muito mais fácil você perceber e sentir certas coisas, mesmo não sendo médiuns. E é aí que, desconhecendo esse fenômeno, a ignorância faz com que o medo, o desespero se instalem na forma de desequilíbrios e na forma de obsessões. Por isso que Kardec, quando vai falar sobre os médiuns, ele vai dizer que o livro dos médiuns não é um livro apenas para os médiuns e para formar médiuns. É um livro também cujo conteúdo auxilia os familiares de quem é médium a conviver com quem é médium. Tem uma coisa muito interessante, gente. Quando você convive com alguém que é médium, entendeu? O dia começa de um jeito, no meio está de outro, no final termina de outro. Porque é uma oscilação muito grande de humor, né? Dos estados psicológicos. Começa feliz, às vezes, no meio do dia está meio assim, no final do dia não nem olhar para cá, né? Porque são as alternações, assim, é como os estados de humor se alteram naquele irmão a partir das relações espirituais que ele estabelece com os espíritos que estão próximos dele. Se você tem conhecimento sobre essas questões da mediunidade, você consegue interpretar o que está acontecendo com o teu familiar. Mas se você não tem conhecimento nenhum, é muito fácil você às vezes até desestruturar um lar harmonioso por não saber o que está acontecendo com o companheiro, com a companheira, com os filhos que nós temos.
Então, essa história de sintonia de pensamentos, identidade de pensamentos e sintonias, e como isto repercute na nossa vida, vai além do que acontece com uma reunião mediúnica. Se você é médium e se você não é médium, você também é sujeito a passar a estabelecer essas relações com os espíritos, passar a sentir certos efeitos que podem ser na forma de ver coisas, ouvir coisas, falar coisas que você não sabe de onde vem, ter sonhos premonitórios que você também não sabe explicar. Mas isto não fez, eventualmente pode não ter feito você um médium a partir de então, que pode ser uma questão circunstancial de algum momento vivido, e também não significa que você virou um paciente psiquiátrico, porque você nunca viu coisas, nunca ouviu coisas, e agora você começou a ver e a ouvir coisas. Às vezes é mediunidade mesmo. As pessoas falam assim, mas a mediunidade surge quando a gente não ouviu. Eu falei, não, nenhum lugar está escrito isso. A mediunidade surge. Pode surgir quando você é novinho? Pode. Mas em muitos casos, surge na juventude, na meia-idade e até na idade avançada. Você pode, de fato, ter esse despertar da faculdade mediúnica a partir de determinados efeitos que acontecem na sua vida. Então, esse tema, gente, mediunidade, esse exercício aqui, conclama de todos nós, muita oração e vigilância, independente se você é médium ou se você não é. E a gente deixa o convite, entendeu? Para que leiam o livro dos médiuns, estudem essa obra, mesmo que você não seja médium, mesmo que você não se reconheça como médium, talvez vai ajudar você a interpretar o que acontece com alguém com quem você mora, com quem você convive. E talvez a pessoa não saiba o que acontece com ela, mas você sabe, e você pode ajudá-la. Ou mesmo alguém no seu círculo de relacionamentos. O importante é que, a partir do momento que a gente entende, a gente consegue ser um instrumento mais útil e vamos ter menos ideias erradas, equivocadas, que possam fazer com que a gente venha tratar alguém que é médium como alguém doente. E o reverso também é verdadeiro. Você tratar alguém doente como sendo médium, que é o que às vezes acontece em casas espíritas mal orientadas. Um paciente psiquiátrico chega na casa espírita dizendo que vê coisas, que ouve coisas, e você já logo interpreta que isso é o que, gente? Mediunidade. Aí você encaminha ele para a reunião mediúnica, mas ele é um paciente psiquiátrico. Ele precisava de passe e água fluidificada, gente? Não, gente. Ele precisava, sabe do quê? Era de médico, medicação, terapia e às vezes até de internação. O teu erro de diagnóstico é que colocou numa reunião mediúnica quem não é médium, e sim um portador de psiquiatria. Então, os dois lados podem ser sempre desastrosos. Você pegar alguém que é médium e colocar para um tratamento psiquiátrico, e o reverso também é verdadeiro. Pegar um portador de transtorno psiquiátrico e colocar numa reunião mediúnica achando que aquilo é mediunidade. Quem é que vai nos ajudar a interpretar isso? Livro dos Médiuns. É a base essencial de que todos nós precisamos para interpretar essa relação. Quem cuida, seja numa reunião mediúnica, ou seja, no seu dia a dia, está fazendo um grande benefício para si só. Jesus abençoe a todos, tenham um ótimo domingo e obrigado pela atenção nessa manhã de domingo.